Flamengo perdendo na semifinal do Mundial de Clubes. Vasco ganhando novamente do Nova Iguaçu agora pelo placar de 2-0. E não apenas vencendo, mas convencendo. Tá bom, né, torcedor vascaíno? Mas calma, que vem mais por aí. E é claro, sobre isso queremos falar neste Fala Gigante. Falar sobre as novidades do nosso Gigante da Colina. Tanto dentro de campo, porque domingo tem Vasco e Fluminense no Maraca, quanto também fora dele, pois uma nova proposta foi formalizada pelo ponta esquerda Diego Valloyes, o colombiano de 25 anos, que é um dos grandes destaques do Talleres da Argentina, e Manuel Capasso, o zagueiro também argentino de 26 anos, desembarca no Rio de Janeiro nesses próximos dias. Tudo resolvido entre Vasco da Gama e Atlético Tucumã. Então, meus amigos, se durante esses últimos 23 anos a maré de azar esteve a favor do Vasco, parece que ela está indo embora e uma maré de sorte está chegando na colina histórica. A gente, é claro, vai falar sobre isso e além dessas muitas outras informações, porém, como sempre fazemos aqui, queremos, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aí à marca dos 100 mil inscritos e contamos com você. Falta bem pouco, inclusive, para a gente chegar aos 85.600. Pô, Vascão ganhando, o maior rival perdendo, contratações chegando. Não custa nada para você sair desse vídeo e deixar a sua inscrição. Além disso, não esqueça, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. Não deixe também de ativar o seu sininho de notificação e, é claro, deixar aí nos comentários sobre o que você espera para essa temporada de 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar aí no assunto sobre Diego Valloyes, antes de falarmos também sobre a situação do Manuel Capasso, quero falar sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu rapidamente, pois ontem, para mais de 28.800 torcedores, né, o Vasco entrou em campo no estádio Mané Garrincha contra a equipe do Nova Iguaçu e venceu pelo placar de 2-0. Sobre algumas estatísticas importantes a passar a vocês: Vasco terminou a partida com 54% de posse de bola, 21 finalizações, enquanto o Nova Iguaçu teve apenas 11, sendo que o Vasco deu 9 finalizações no gol e o Nova Iguaçu apenas 4. Ou seja, o Vasco realmente muito superior novamente a um pequeno do Rio de Janeiro, o que deve e deveria ser normal, porém, infelizmente, nesses últimos anos o Vasco vinha sofrendo para conquistar pontos em cima desses clubes menores. E diferente do que como foi em 2022, 2021, 2020, 2019 e lá vai bolinha, né? Hoje o Vasco consegue ser superior a esses menores. O Vasco consegue entrar contra uma Portuguesa, entrar em campo contra o Audax, entrar em campo contra, por exemplo, o Nova Iguaçu e mostrar superioridade, mostrar ser uma equipe melhor. Isso, é claro, deixa animado o torcedor vascaíno por tudo que nós já havíamos vivido nesses últimos anos. E antes de entrarmos aí nesse assunto sobre, é claro, reforços, novas contratações, Fluminense, dê uma olhada aí nas palavras do Maurício Barbieri sobre o que o técnico do Gigante da Colina achou sobre o desempenho da equipe ontem diante do Nova Iguaçu no estádio Mané Garrincha. Olha, eu prefiro dizer que a gente tem apresentado uma regularidade de rendimento nos últimos jogos que me deixa satisfeito, especialmente nos últimos dois, né? Eu não quero afirmar que essa tenha sido a melhor ou não, porque os adversários são diferentes e condicionam a sua forma de jogar um pouco mais diferente. Então, em relação ao Resende, a gente teve que adotar uma estratégia, em especial pela forma deles jogarem. O Nova Iguaçu tinha outra maneira de atuar, a gente mudou algumas nuances e eu acho que a gente fez das duas maneiras com sucesso. Conseguiu imprimir sucesso nas duas formas, nas duas leituras que a gente fez. Então, eu acho que a gente vem de dois jogos com um rendimento muito bom. E é isso que eu tenho que buscar nesse primeiro momento, é uma consistência de rendimento. Claro que o resultado é importante, mas se a gente conseguir manter consistência de rendimento, a gente vai conseguir atingir uma consistência de resultados também. Então foi como o próprio Maurício Barbieri falou. Não queria deixar claro que ontem foi a melhor partida do Vasco, mas disse sim, que o Vasco vem de dois rendimentos muito bons. E de fato,
contra a Resende, foi uma goleada, uma partidaça em São Januário, 5-0, e ontem mais uma vitória muito consistente. O Vasco venceu pelo placar de 2-0, mas quem acompanha a partida sabe muito bem que o Vasco poderia ter saído com 3, 4, 5 oportunidades de marcar, foi o que não faltou, né? E alguns destaques também ontem que eu faço questão de falar aqui nessa partida, principalmente Pedro Raul. O Pedro Raul ontem chegou à marca de 4 jogos com a camisa do Vasco, 2 gols marcados contra a Resende e 2 assistências. Uma assistência ontem dada ao Jair e uma assistência na partida contra a Portuguesa para o atacante Gabriel Peck. Um bom início de ano aí do nosso camisa 9, não são 4 jogos e 4 gols, mas são 4 jogos e 4 participação em gols. Demonstra que é um atacante que está muito longe de ser apenas aquele atleta que fica dentro da área para dar o último passe. Tem qualidade sim, aliás, para fazer gol, né? Tem qualidade sim para sair da área, dar esse último passe. Jogador de muita qualidade, uma grande contratação do Vasco da Gama para 2023. E é claro, meus amigos, não irá parar por aí, pois o Vasco segue muito ativo no mercado à procura de novas contratações. O Vasco segue ativo no mercado buscando novos reforços e tudo indica que teremos muitas novidades aí nessas próximas horas. Como a gente vem falando para vocês nesses últimos dias, o Vasco tem prioridades para contratar. A prioridade desde o início até abril para fechar de 80% a 90% desse elenco eram 4. Um zagueiro, um volante, um ponta esquerda, porque hoje o Vasco não tem ainda esse ponta esquerda titular. Quem entra é o Eric Marcos, é o Figueiredo, é o Aguinaldo, mas não tem de fato o ponta esquerda titular da posição. Então é uma prioridade contratar um atleta para aquele lado do campo e também o camisa 10. Sobre o zagueiro, Manuel Capasso. Vasco já se acertou com o Atlético Tucumã. Todas as questões burocráticas que estavam impedindo qualquer tipo de acerto, segundo informações, foram definidas, foram acertadas. Hoje não há mais nenhum problema entre as partes. E a expectativa é que o Manuel Capasso desembarque aí nas próximas horas ou, quiçá, nos próximos dias aí no Rio de Janeiro. Tudo depende realmente desses detalhezinhos finais, mas qualquer tipo de problema que estava tendo entre os clubes, da parte financeira e da parte jurídica, está já acertada. Manuel Capasso será um reforço do Gigante da Colina. Então, é claro, dessas 4 prioridades, uma o Vasco já contratou. Restam outras 3. Resta o meia, resta o ponta e resta também o volante. Sobre o ponta, a gente tem novidades sobre Diego Valois, um ponta que já foi muito falado no Vasco durante essa janela de transferência. Um jogador de bastante qualidade. Um atleta jovem, de apenas 26 anos. Eu falei que era 25, porém faço uma errata aqui. 26, a mesma idade inclusive do zagueiro contratado Manuel Capasso. Nessa última temporada, o atleta foi um dos grandes destaques, se não o grande destaque do Talleres da Argentina. Ele é destro, tem 82 quilos, 1,82 m e já atuou em 4 partidas pela seleção brasileira. No Talleres do ano passado foram 33 partidas, 8 gols marcados e 2 assistências. Em 2021 foram 54 partidas, 13 gols marcados e 8 assistências. Além do Talleres, tem passagem também pelo La Equidad do futebol colombiano, seu país de origem. O Vasco já havia feito 3 propostas ao Talleres desde dezembro, ali início de dezembro até meados de janeiro, pela contratação do Diego Valois. Tudo indicava que essa negociação estaria encerrada, mas o Talleres não recebeu nenhum tipo de proposta pelo atleta. E o atleta quer sair do Talleres, essa é a grande realidade. O Diego Valois está fazendo hoje um movimento muito semelhante ao que o Manuel Capasso estava fazendo no Atlético Tucumã, para forçar a sua saída. Porém, essa forçação, se é assim que eu posso falar, por parte do Manuel Capasso, foi algo mais suave. Ele deixava esse desejo sempre muito aberto em entrevistas, ele deixava esse desejo muito bem claro aos seus empresários, e através disso os empresários do jogador deixavam claro em entrevistas também. Então era uma forçação aí leve, calma. Porém, a forçação de barra do Diego Valois para sair do Talleres é outra, é algo mais pesado, é algo mais forte. Inclusive, segundo informações que tivemos, no último domingo o atleta nem chegou a ser relacionado por aí birra, indisciplina. No caso, o Talleres preferiu não levar o Diego Valois à partida por aí essa questão de indisciplina. Chateado o Diego Valois está nesse momento pelo presidente não ter vendido o jogador. E lembrando, uma das propostas era do Vasco da Gama. E qual é essa nova proposta que chegou? Uma nova proposta está na mesa hoje do Talleres.
20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Tadieres pedia algo semelhante a esse valor por 100% dos direitos econômicos e o Vasco agora oferece 20 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Jogador de bastante qualidade, um jogador que está muito valorizado no mercado pelo presidente do próprio Tadieres, não é esse valor todo, mas o Vasco quer muito contar com o jogador para o restante da temporada, coloca muita fé, deposita muito crédito em cima do Diego Valois e está insistindo em sua contratação e por isso uma nova proposta foi formalizada. A expectativa é que ela ande. Eu, que já troquei ideia com o presidente Andrés Fassi, vendo a situação atual do Diego Valois fazendo birra de fato, né, tendo essa atitude aí de indisciplina para tentar a sua venda, eu acho sim que tem tudo a andar essa proposta do Vasco da Gama pela contratação desse grande jogador colombiano de 26 anos. Com isso, o Vasco estaria mais perto ainda de fechar o seu elenco. Já teria o Manuel Capasso junto com o Léo, Pumita e Lucas Piton, Léo Jardim ou Ivan. Teremos o Jair aí no meio campo, ainda faltando o volante, mas sabendo que também teremos o Marlon Gomes voltando da seleção brasileira. Faltará o 10, mas sabendo que também o Alex Teixeira hoje desempenha um bom trabalho ali como esse meio armador, e aí com o Diego Valois, com o Luco Orediano e com o Pedro Raul, é um outro time. Ainda mais sabendo que o Vasco conta com boas peças de reposição. Figueiredo hoje é uma boa peça de reposição, Gabriel Peck hoje é uma excelente peça de reposição, e é assim que o Vasco vai construindo o seu elenco para 2023. Notícias boas, ou seja, se você gostou do que viu ontem, calma, que ainda tem muito mais. E tem mais, inclusive, dentro de campo também, né? Eu falei fora e tem mais dentro, porque domingo tem Vasco e Fluminense no Maracanã às 6 horas da noite, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Segundo informações, o site do Futebol Card mostra nesse momento que todos os ingressos estão esgotados, menos para o setor sul do Fluminense e também para o Maracanã+, que é o Camarote. Ou seja, meus amigos, ontem abriu a venda de ingressos para a torcida vascaína em menos de 24 horas, ingressos do leste, ingressos do oeste, ingressos do norte, que é o setor onde o Vasco ficará, todos eles estão esgotados. E aí, vamos colocar, né, um jornalista aí tricolor mostra o seu desespero sobre aquilo que vai acontecer nesse próximo domingo. Então dê uma olhada aí nas palavras dele, realmente sabendo do que irá acontecer quando se trata de torcida. A invasão vascaína no Maraca irá estar presente. Né? Sabe o que vai acontecer na semana que vem, né? O Vasco vai lotar norte, vai lotar leste, vai botar a gente na oeste e a gente com cabeça na sul. Tem noção da humilhação que vai ser pro torcedor? Tô nem falando do resultado do jogo, não. Pra torcida do Fluminense. A humilhação que vai ser. Aí a 77 vai falar, tá vendo? Vai tirar foto, filme. E aí, torcedor, você já garantiu o seu ingresso? Deixa aí embaixo o seu comentário se você vai à partida do Vasco nesse próximo domingo. A gente fica por aqui, este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo, né, o primeiro vídeo, aliás, desta quarta-feira. Conto aí com o seu apoio, conto com a sua ajuda e ainda retornaremos hoje com Boa Noite Gigante também com muitas informações e novidades. Vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem e, é claro, saudações vascaínas.